noite e sejam bem-vindos ao noticiário Par e Passo. 20.000 é um número que garante agora grande importância para Portugal e para a Espanha, se bem que por razões diferentes, mas sempre a falar do mesmo, do novo coronavírus. Portugal hoje ultrapassou a barreira dos 20.000 infectados, enquanto que na Espanha o cenário é mais cinzento e o país vizinho ultrapassou a barreira dos 20.000 mortos. Portugal hoje registrou uma taxa de crescimento de 2,6%, são já 20.206 o número de infectados no nosso país. Número simbólico, mas que transmite a gravidade dos números da Covid-19 em Portugal. São agora 20.206 os casos confirmados, o que prefaz um aumento de 521 nas últimas 24 horas e uma subida de 2,6%. O número de recuperados manteve-se inalterado face a sábado. Ao todo, 610 pessoas já recuperaram do novo coronavírus. O número de mortos também subiu, 27 em relação a ontem, e no total já são 714 as vítimas mortais. O Norte continua a ser a região com maior número de casos, são já 12.148. É também o território com mais mortes, 409 confirmadas. A região Centro, a terceira mais afetada, contabiliza 2.923 casos de infecção e tem agora 164 mortes registadas. A região de Lisboa e Val do Tejo chegou aos 4.500 casos confirmados e 126 vítimas mortais. O Alentejo continua sem registro de mortos, mas já tem 158 infectados. No Sul, no Algarve, 310 doentes já foram diagnosticados com o novo coronavírus, 10 morreram. Nas ilhas, a Madeira ainda não registra nenhuma vítima mortal, já nos Açores há 106 casos confirmados e 5 vítimas mortais. Ao todo, 1.243 pessoas estão internadas e destas, 224 estão nos cuidados intensivos. 4.459 pessoas aguardam resultados laboratoriais e 27.947 estão sob vigilância e em contacto permanente com as autoridades de saúde. Febre e tosse continuam a ser os sintomas mais frequentes dos doentes infectados com a Covid-19 em Portugal. Espanha registrou hoje um aumento de 410 mortes num só dia, no entanto isto é uma quebra face aos números de sábado. O país já conta com 77.357 pessoas recuperadas, mais 2.695 do que ontem. De momento, o país registra já um total de 195.444 casos de infecção por Covid-19. O chefe do governo, Pedro Sánchez, anunciou o prolongamento do confinamento obrigatório até ao dia 9 de maio. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, anunciou o prolongamento do estado de emergência por mais 2 semanas, sendo que este vai vigorar até ao dia 2 de maio, até às 24 horas desse mesmo dia. O chefe de Estado apresentou 3 razões essenciais para o prolongamento deste mesmo estado de emergência. Portugueses, acabo de assinar a segunda e todos desejamos a última, renovação do estado de emergência para vigorar até às 24 horas do dia 2 de maio. Porquê esta renovação do estado de emergência? Por 3 razões essenciais. Primeira razão, a nossa tarefa nos lares não desperdiçou um minuto, mas precisa de mais algum tempo. Detectar, despistar, isolar, preservar é importante para quem lá está, para quem lá vive, mas é também importante para quem está cá fora, pertencendo ou não aos grupos de risco. Consolidar essa tarefa em clima de contenção ainda é imperativo. Segunda razão. Somos o 4º país da Europa que mais testa por milhão de habitantes. E ainda assim o número total de contaminados de hoje fica abaixo dos 20.000 ou 30.000 que admitia há uma quinzena. Mas temos de continuar a estabilizar o número diário de internamentos em geral e de internamentos nos cuidados intensivos em especial, por forma a assegurar que o nosso Serviço Nacional de Saúde se encontrará em condições de responder à evolução do surto em caso de aumento progressivo de contactos sociais. Uma coisa é conviver com o vírus em atividade precavidamente aberta, sabendo que a situação está controlada
e que existe um sistema de vigilância e proteção e regras de comportamento já adquiridas. Outra, bem diferente, é provocar recuos e recaídas já experimentados em sociedades que conhecemos. Terceira razão, porventura a mais relevante. A presente renovação do estado de emergência está pensada de tal modo que dá tempo e espaço ao Governo para definir critérios, isto é, para estudar e preparar para depois do fim de abril a abertura gradual da sociedade e da economia, atendendo-a a tempo, a modo, a territórios, a áreas e a setores. Com uma preocupação essencial: criar segurança e confiança nos portugueses, para que eles possam sair de casa, ir reatando paulatinamente a sua vida, sem se correr o risco de passos precipitados ou contraproducentes. A Ministra da Saúde, Marta Temido, deixou um apelo na conferência de imprensa deste domingo e anunciou que a Direção-Geral da Saúde publicou uma recomendação dirigida à saúde mental. Neste contexto, o Programa Nacional de Saúde Mental e a Direção-Geral da Saúde, conjuntamente com as coordenações regionais de saúde mental, entenderam atualizar, publicar uma norma específica para as respostas em saúde mental no contexto da pandemia Covid-19. Esta norma reforça a circunstância de um modelo de intervenção em saúde mental se basear no modelo que vem definido desde 2018, estabelecido no contexto dos incêndios de 2018 sobre a intervenção de emergência em emergência e catástrofe e assenta no funcionamento articulado de administrações regionais de saúde, agrupamentos de centros de saúde e serviços locais de saúde mental, mas também de todo um outro conjunto de estruturas sociais. Dizer-vos ainda a este propósito que se iniciou hoje o funcionamento de um site dedicado dentro do microsite Covid-19 para a área da saúde mental, com divulgação de informação relevante para todos os públicos e atenção aos grupos mais vulneráveis e integração de informação de várias áreas governativas. Termino com um apelo. Penso que nestes dias de particular dificuldade, ter boa saúde mental é também ter capacidade de resistir e permanecer num rigoroso cumprimento daquilo que se espera de todos nós, que é a manutenção do isolamento social, até que tenhamos estabilidade daquilo que é a evolução aparente da nossa situação. Um gesto imponderado, uma saída desnecessária, podem deitar tudo a perder. E não seríamos verdadeiros com as portuguesas e com os portugueses se não disséssemos isto frontalmente, neste momento em que todos gostaríamos de estar a viver as nossas vidas de outra forma, porque o tempo é de primavera, porque estamos fartos e cansados de estar em casa e de não nos podermos abraçar, mas temos de ser muito ponderados e explico já que não há qualquer contradição entre este dever que ainda impende sobre todos nós e aquilo que sejam organizações que possam vir a ser feitas de sinalização de determinados dias específicos da nossa vida coletiva, porque faremos essa organização dentro destas mesmas regras e sabemos que podemos contar com todos para isso. Após 31 dias de cerco sanitário, o município de Ovar saiu do estado de calamidade e começa agora a voltar à normalidade. O município fica agora submetido ao estado de emergência nacional, assim como outros concelhos do país. O cordão sanitário que há um mês mantém o município de Ovar isolado do resto do país foi ontem levantado. A decisão do governo foi tomada com a indicação das autoridades de saúde, que reconheceram ao território uma situação epidemiológica mais controlada, idêntica à que se verifica noutros concelhos do país. Eduardo Cabrita, ministro da Administração Interna, deixou claro que as forças de segurança continuarão a ter uma presença muito ativa no município. Ainda assim, adianta que vão deixar de existir restrições a algumas liberdades. Os moradores de Ovar que trabalham fora do concelho
podem agora deslocar-se aos respectivos empregos, assegurando as devidas condições de higiene de combate à pandemia. Na segunda-feira, os comboios que há um mês passam pelas estações e apiadeiros do concelho de Ovar sem parar, vão transportar passageiros de novo. Salvador Malheiro, presidente da autarquia, explica que algumas das medidas que vão vigorar em Ovar serão mais limitativas do que as que se aplicam ao resto do país e que a aglomeração de pessoas continuará a ser proibida. Os efeitos da pandemia provocada pelo novo coronavírus colocam em risco de fechar o Badoca Safari Park. A atividade do parque depende do rendimento da bilheteira, que já foi maioritariamente perdido. O Badoca Safari Park, em Santiago do Cacém, está em risco de fechar portas. Com as consequências provocadas pela pandemia da Covid-19, a instituição encontra-se preocupada com o futuro dos animais. Garantir o bem-estar dos animais, as despesas com a alimentação e manutenção e os salários dos funcionários não tem sido uma tarefa fácil, pois metade do rendimento já foi perdido. Com 21 anos de história, o parque tem cerca de 400 animais de mais de 70 espécies ao seu abrigo. Os animais coabitam numa reserva natural de 90 hectares e fazem parte de programas internacionais de recuperação, preservação e conservação de espécies. A gerência do Badoca Park teme pelo futuro do parque e dos animais, pois não sabe como vai conseguir suportar o final de 2020 e o início de 2021. Conseguindo manter a sua atividade sazonal apenas com as receitas que faz com os visitantes e com alguns apoios e protocolos de preservação animal, a incerteza e o medo aparecem, visto que a época alta ocorre entre março e junho. Francisco Simões de Almeida, sócio-gerente do Badoca Safari Park, contou em entrevista ao Jornal Público que denunciou a situação ao Ministério da Agricultura e enviou uma carta aos Ministérios das Finanças e da Economia, como forma de grito de alerta. Afirmou ainda ter conhecimento de fundos aos quais pode recorrer, mas a resposta é muito demorada e os fundos esgotam. A situação de crise que o parque vive gerou uma onda de solidariedade e preocupação através das redes sociais. A gerência lançou na passada sexta-feira uma campanha de angariação de fundos e de recolha de alimentos. Ainda esta semana destacamos a demissão do Ministro da Saúde brasileiro, Luís Henrique Mandetta, após várias semanas em conflito com Jair Bolsonaro. Em conferência de imprensa, o presidente brasileiro anunciou Nelson Tais como o novo Ministro da Saúde. Uma morte que abalou o mundo artístico. O ator Filipe Duarte morreu esta sexta-feira, vítima de um infarto de miocárdio. Com 46 anos, era considerado por muitos um dos mais talentosos da sua geração. Centenas de amigos, colegas de profissão e admiradores de Filipe Duarte encheram nos últimos dias as redes sociais de mensagens de pesar e de reconhecimento ao ator português. A FENPROF está preocupada com a falta de segurança nas plataformas de ensino online. A Federação de Professores emitiu uma queixa à Procuradoria-Geral da República, queixando-se da invasão e que a segurança dos alunos e dos professores não pode ser posta em causa. Recentemente, um youtuber que dá pelo nome de RedLive13 conseguiu aceder às credenciais que dão acesso a várias aulas, tornando impossível o seu normal funcionamento. Mais tarde, colocou os vídeos no YouTube, tendo a maior parte deles já sido removida. O youtuber terá acedido às aulas através de passwords legítimas, uma vez que para entrar numa conferência no Zoom é preciso inserir o número de identificação de sessão e a respectiva password. A Federação Nacional dos Professores está a recolher a informação necessária para apresentar queixa na Procuradoria-Geral da República contra quem gravou e transmitiu no YouTube aulas online que deveriam ter decorrido em circuito reservado. O Centro Nacional de Cibersegurança, por sua vez, considerou que esta intrusão se deve a comportamentos humanos mal intencionados. É de relembrar que o Zoom já teve anteriormente problemas relacionados com falta de segurança e privacidade.
A fonte oficial da Polícia Judiciária explicou que, à partida, não haverá crime uma vez que os autores da intromissão possuíam a identificação e a palavra-passe das reuniões. O caso não será ainda assim o único. Mais docentes já contactaram o gabinete jurídico da Federação, não só por causa da intrusão de desconhecidos durante as aulas online e da divulgação de imagens no YouTube, mas também por terem conhecimento de alunos que estão a ser abordados para receberem dinheiro em troca das passwords que dão acesso a estas aulas. A Federação exige por isso ao Ministério da Educação que garanta com muita urgência a utilização segura de plataformas de reunião online ou apresente alternativas à sua utilização. Combata a propagação do Covid-19. Reduza o contacto próximo. Proteja-se e mantenha a distância de pelo menos 1 metro. Evite cumprimentar com apertos de mão ou com beijos. Evite também partilhar postos de trabalho e utensílios. Seja um agente de saúde pública. Um conselho da Direção-Geral de Saúde. Nada voltou a ser como antes depois da crise académica de 17 de abril de 1969. Protagonizada pelos estudantes de Coimbra, a crise académica abriu caminho para um ensino livre e para todos. Numa altura em que não se podia dizer nada, os estudantes pediram a palavra. 17 de abril de 1969, dia em que o Presidente da República visitou a Universidade de Coimbra para inaugurar o novo edifício das matemáticas. A Sala Infante Dom Henrique, agora chamada 17 de Abril, foi invadida por jovens alunos e Alberto Martins, presidente da Associação Académica de Coimbra na altura, pediu para falar em nome dos estudantes. Em representação dos estudantes da Universidade de Coimbra, peço licença à Presidente para falar nesta sessão. Bem, mas agora vai falar o Sr. Ministro das Obras Públicas, segundo a sequência. Foi nessa tarde que a história do país mudou. Uma tarde em que Coimbra se opôs à desigualdade social, ao analfabetismo, à polícia política, à censura. Muitos estudantes foram presos, outros foram mandados para a guerra colonial. Ainda assim, os movimentos de revolta não foram nunca violentos. Em vez de armas, Coimbra encheu-se de flores, balões, panfletos, capas negras. Trovas e cantigas de embalar, trovas e cantigas de embalar. Oh, 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 oh. O luto académico estava decretado e chegou a Lisboa, ao estádio do Jamor. A académica entrou em campo a passo lento, com o emblema da camisola tapado e com a capa caída sobre os ombros. Greve às aulas e aos exames, Coimbra não desistiu de lutar por uma universidade livre e aberta a todos. É difícil resumir a crise académica de 1969, mas foi aí que nasceu o 25 de abril de 1974. Perde a estrela d'alva o seu fulgor. Pela primeira vez, todas as aulas de um canil no sul da Califórnia ficaram vazias. Todos os animais foram adotados e os trabalhadores gravaram um vídeo que revela um momento de emoção e de festa. Chegamos ao fim deste noticiário com uma homenagem merecida àqueles que neste momento, nestes dias, têm estado sempre na linha da frente. São heróis, resistentes e, tal como nós, também são pessoas e sentem. Boa noite e até à próxima semana.
Música